Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Inspiração. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Fernanda, onde vamos estar aí falando um pouquinho sobre a atuação do psicólogo na avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. A Fernanda já chegou por aqui, deixa eu só aceitar aqui para ela estar entrando conosco na live. Fernanda, e aí, é só aceitar. Vamos ver se deu certo. Aí, deu certo. Olá! Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço de você ter aceitado aí o nosso convite, de estar aí dividindo conosco e com os colegas um pouquinho aí da sua trajetória, da sua atuação. E eu gostaria que você se apresentasse, Fernanda, para quem ainda não te conhece, que me acompanha aqui no Instagram, os psicólogos, futuros psicólogos, contasse aí um pouquinho da sua trajetória, tanto acadêmica, tanto profissional, e atualmente aí onde você está atendendo, trabalhando, e que áreas aí de serviços que você está oferecendo hoje na psicologia. Tá certo. Primeiro queria agradecer, né, o convite para estar aqui com vocês. Eu sou uma fãzaça, né, da Prof. Viliane. Desde o início, assim, já dá para perceber a competência da escola mesmo, né, como um todo. Então, estou bem feliz de estar aqui, é minha estreia em live. Então, estou muito feliz de ser com você, né. Olha que Bom, eu sou bacana. psicóloga, 2 anos de formação aí, não faz muito tempo. Eu atuo na área clínica, já atuei na área organizacional e foi daí que veio o meu desejo por buscar, né, me especializar melhor nas avaliações psicológicas, nos instrumentos que a gente tinha para fazer avaliação. Porque, claro, né, durante a graduação a gente faz aí a cadeira de avaliação psicológica. Mas a gente passa de uma forma superficial, né? Porque, claro, eu aqui na faculdade onde eu fiz, por exemplo, era uma disciplina de 2 créditos. Então, era um compilado, né? Bem básico ali de informações. E eu gostei, né? Achei super interessante. Eu lembro que uma vez eu participei ali também de um processo, né? Porque a gente fazia, os colegas, eles avaliavam uns aos outros. Então, eu lembro que eu participei ali de um processo de avaliação e disse, meu Deus, que bruxaria é essa que fizeram? Como assim? Né? Que esses risquinhos mostram tudo isso. Então, eu já super me interessei, assim, né, pela avaliação psicológica. E aí, depois, né, atuando na área organizacional, depois eu fui atuar na área clínica. E aí ficou mais, esse desejo ficou mais latente. Eu comecei a buscar, né, procurar e achei, atualizei os treinamentos. E fiquei extremamente satisfeita, feliz com o curso. Eu lembro que quando eu comecei a procurar no Instagram, Prof, uma coisa que eu nunca tinha compartilhado com a senhora. Ah, Mas quando eu comecei a pesquisar no Instagram ali para saber uma escola, um lugar que eu pudesse fazer um curso para avaliação psicológica, porque eu não queria investir numa pós-graduação, porque, enfim, o custo financeiro é alto, o tempo também, então não valeria a pena, não fazia sentido para mim nesse momento. E aí eu comecei a ver os relatos de, né, depoimentos, eu vi alunos que tinham feito o curso e eu entrei em contato lá no Instagram. Então façam isso, conversem com os alunos, né? Eu entrei em contato no Instagram e mandei mensagem. Oi, vi que tu fez o curso, valeu a pena, fez sentido, realmente oferece aquilo que estão falando ali? E os feedbacks foram sensacionais, foram muito bons os feedbacks. E aí logo eu entrei em contato com vocês para fazer meu curso e estou muito feliz. olha que bacana. E que estado que você reside, Fernanda? E hoje você atende presencial, online? Como que está sendo? E além da psicoterapia, hoje você também oferece aí o trabalho de avaliações psicológicas. Isso, eu trabalho na área clínica, né, em Osório, no Rio Grande do Sul. Então, aqui na região, né, no litoral norte, pertinho da praia. Olha que bacana. E eu atendo presencialmente, né, eu tenho o Espaço Acolher, em sociedade com outra psicóloga. E atendo, né, de forma presencial daí aqui e de forma online daí, né, a gente, graças a Deus, a psicologia expandiu para todos os lugares. Então, atendo nessas duas modalidades, sim. Atendo, né, de criança a adulto. Tenho uma paixão especial pela infância, né? Gosto muito da área da infância, construção, né?
A infância é a base de tudo, então tenho muita paixão por essa área. Mas atendo também adolescente e adulto. Que bacana. E consegue hoje conciliar, além dos atendimentos em psicoterapia, também atender aí aquelas pessoas que buscam hoje fazer uma avaliação psicológica para um determinado fim, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre avaliação psicológica no contexto de saúde, que é aí uma área nova de atuação de nós, psicólogos, né? Que aos poucos nós também, né, começamos a ganhar espaço aí dentro da área também das cirurgias. Em especial, hoje a gente vai estar falando aí da cirurgia bariátrica, ela que surgiu aí na década de 50, mas ainda, né, a gente vê que é uma cirurgia, aos poucos ainda, ela vem sendo desmistificada aí, e também com o avanço aí da medicina, as atualizações, que também, com o passar do tempo, sofreram aí das cirurgias. Hoje ela vem sendo mais aceita, tanto pelas equipes médicas, tanto pelas pessoas que buscam aí a realização desse procedimento, que vem aí, né, diferente do que muitas pessoas pensam, mas vem aí salvando muitas vidas, né? Porque muitas pessoas acreditam que a cirurgia bariátrica, né, ela é para fins estéticos, mas não, né? O objetivo dela não foi feito para isso. E também não é qualquer pessoa aí que pode estar realizando a cirurgia bariátrica, né? Ela precisa seguir aí vários critérios para ela ser aí elegível, que é o que a gente fala, né? A pessoa ser elegível tem que aí cumprir vários requisitos, vários exames, passar aí por várias equipes de profissionais, inclusive o psicólogo, que aí sim, depois de um processo de avaliação psicológica, né, que são várias sessões, aí várias etapas, aí sim essa pessoa ela vai receber um laudo do psicólogo que vai juntar com os seus outros exames, com as suas outras documentações, para daí sim ela estar realizando a cirurgia bariátrica. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje com vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas referente a esse tema, pode deixar aqui embaixo, que aos poucos aí a gente vai respondendo também. Ali tem um balãozinho com pontinho de interrogação, pode deixar aí a perguntinha. Eu também recebi aí durante a tarde aqui no Instagram algumas perguntas sobre esse contexto da cirurgia bariátrica que a gente vai estar aí respondendo para vocês. Uma das perguntas, Fernanda, é se essa avaliação psicológica, esse procedimento aí, ele precisa ser, né, o paciente que busca e que vai, né, pretende fazer a cirurgia, se os atendimentos com o psicólogo, com a Fernanda, e que faz as avaliações, precisa ser só presencial ou pode ser online também? Pode ser online também, né? Hoje a gente faz avaliação psiquiátrica para cirurgia bariátrica também de forma online. Porque, claro, né? Eu estava falando ali um pouquinho antes no Instagram, foi falar da live, eu estava dizendo, né? Como é muito mais amplo do que a gente imagina a avaliação psicológica, né? Como um todo, em todos os contextos. Mas na cirurgia bariátrica foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque na área clínica a gente trabalha né? A nossa relação com as emoções, com o que a gente sente, as nossas estratégias de enfrentamento, como é que a gente relaciona aí com as pessoas, os nossos comportamentos. E aí na avaliação de cirurgia bariátrica casa muito com isso, porque sobretudo eu preciso conhecer a mim mesma. Eu preciso, para ser apto, né, para tu conseguir fazer uma cirurgia bariátrica e ter sucesso, antes de tudo eu preciso entender qual é a minha relação com a comida. Qual é a minha relação com as minhas emoções. Qual é a minha relação desde a minha infância, como é que isso foi constituído, como é que isso foi construído. Então, assim, é muito amplo. E como, né, a psicoterapia mesmo é feita de forma online, não teria por que a avaliação psicológica para cirurgia bariátrica também não ter essa modalidade. Então, sim, pode ser feito de forma online. E muitas vezes os pacientes, né, chegam até nós
solicitando aí o laudo psicológico, né? Então eles falam como que funciona, quanto custa, né, para você estar Claro. me entregando o laudo. Isso. Então, por que que isso acontece, né? Às vezes os pacientes, eles acreditam que em apenas um atendimento, apenas uma sessão ali, eles já saem com o laudo psicológico. Por quê? Porque eles vão, né, nesse processo que eles estão em busca ali de realizar a cirurgia, eles passam por vários profissionais, então eles vão passar pelo cardiologista, pelo pneumologista, enfim, né? São vários, e também fazer vários exames. E muitos desses desses cirurgiões, tanto do cirurgião, tanto desses outros médicos, eles vão passar em um atendimento e já sair ali com o papel, né, com o exame, enfim, com o encaminhamento. Então, eles chegam no psicólogo acreditando que também em apenas um atendimento, eles já vão estar aí saindo com o laudo de apto a fazer a cirurgia. E vai caber a nós aí, psicólogos, psicólogas, explicar que não, né? A avaliação psicológica, ela é um processo, né? São etapas onde a gente vai ter que estar trabalhando com esse nosso paciente aí várias questões para que, como a Fernanda falou, que depois de operado aí, depois da cirurgia, né, ele de fato, né, concretize que é a questão ali da perda de peso, né? Que não aconteça também depois da cirurgia o reganho de peso e que para isso a gente tem que trabalhar, né? O nosso autoconhecimento, a gente vai trabalhar aí muitas questões, autoestima, controle e também o controle aí emocional que envolve a comida e as emoções. E aí a gente teve uma pergunta hoje na caixinha também, que era aí o que tanto se fala de fome emocional. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí, até foi um dos temas do teu post, eu recompartilhei lá no Instagram, que você comentou aí o que tem a ver a comida e as nossas emoções. Isso aí. A gente fala normalmente que a gente tem 3 tipos de fome. Que é a vontade, na verdade. O que é a vontade? Eu quero comer algo específico. A vontade, ela tem a ver com a especificidade. Então, não importa. Eu acabei de almoçar, comi sobremesa, mas tem o bolo da vovó. Gente, eu quero comer o bolo da vovó. Tô com vontade de comer aquele bolo específico. E aí, a minha vontade... E aqui é muito importante, né? Porque, por vezes, a vontade não assumida é a vontade não assumida que vai virar a compulsão. Porque daí o que acontece? O meu cérebro fica só pensando e focando e focando e focando naquilo. Então, o que eu vou dizer, né? Quando a gente fala de vontade, sacia essa vontade, mas de forma moderada. Porque a vontade ela não vai passar, muito provavelmente depois, ela vai vir de uma forma muito mais exagerada. Então, veja, se eu comer um pedacinho do bolo da vovó que eu tô com vontade, vou comer a forma inteira. Porque eu fiquei o dia inteiro só pensando naquilo. Então, tem aí um nível, né, de fome, que é a vontade. Depois a gente fala ali da fome social, que é aquela fome de quando a gente... Isso, né, comer junto é felicidade. A gente não reúne se não for para comer alguma coisa. E aí é ali onde a gente tem, né... É motivo de reunião e que envolve comida, né? A gente falava aí, né? Dificilmente a gente se encontra com amigos, com colegas de trabalho. Todos esses encontros e reuniões acabam envolvendo comida e bebida também. Né? Isso aí, isso aí. E aí o que acontece? Essa fome social, essa forma, né, de saciar, daí com os amigos. O que normalmente acontece nesse caso? Meu Deus, por que eu comi tanto? Por que eu fiz isso? Foi demais. Porque assim, o que é importante a gente saber? A fome, ela é um processo natural. E a gente não come só para saciar o nosso corpo, né? Não é só fisiológico, não é só para saciar o meu corpo físico. Também eu sacio as minhas emoções. Só que, claro, isso precisa acontecer de forma eventual. E não sempre, né? Consequentemente, é eventual. Então, eventualmente, ok, eu vou comer aquele sorvete que eu quero, vou comer aquela, né? Vou num dia cansado, né? Me mimar um pouquinho com alguma coisa. Mas isso não pode ser o meu padrão de comportamento, que é aí onde entra o problema. E o que acontece? Na fome emocional, a gente trabalha com recompensa.
Então eu sempre como porque eu mereço. Essa é a grande questão da fome emocional. É a recompensa daquilo. Eu tô cansado, então eu mereço. Eu tô chateado, então eu mereço. Eu fui injustiçado, então eu mereço. E aí sempre trabalha nessa ideia de merecimento, de recompensa. E aí fica o exercício, né, para fazer. Sempre que eu abrir a geladeira, porque às vezes a geladeira tá cheia, o armário tá cheio, mas aqui não tem nada que eu quero comer. E aí fica o exercício pra gente fazer. Eu tô com fome de quê? Porque assim, é uma angústia, né? E aí a gente precisa falar dessa angústia. Qual é a origem da minha angústia? O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo fome mesmo? Eu tô com vontade de comer? Ou o que essa angústia está falando sobre mim, sobre o meu momento de vida? O que eu preciso trabalhar dentro dessa angústia, né? A prof. Fernanda fala uma coisa que eu acho fantástico. Que ela diz assim, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não precisam ser ingeridos. Eles devem ser elaborados. Então, se eu tô cansado, eu vou descansar. Se eu tô chateado, eu vou sentir. E a gente vai aí também para uma psicoeducação de emoções que a gente faz lá na avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. A gente psicoeduca o paciente. Porque precisa entender que as emoções, elas têm, né? Vai psicoeducar, claro, também ali, até talvez uma compulsão, vai psicoeducar emoções, mas assim, até a função das emoções, né? A função da tristeza. Qual é a função da tristeza? Por que eu preciso ficar triste, né? O que a tristeza faz? A tristeza é um sentimento que me faz refletir. A tristeza é um potencial para gerar mudança de comportamento. Quando eu me permito sentir ela. Quando eu não me permito, né? Vira aí uma angústia reprimida que eu só estou ingerindo. Não estou elaborando. Sim. Então, e a gente vê, né, tanto no curso, a gente sempre acaba conversando, né, essa ligação que tem das emoções e o comer, como a Fernanda falava, né? Então, a gente sempre vê as questões, se eu estou frustrado, eu vou comer. Se eu estou feliz demais, também. E se o meu dia foi muito cansativo, eu mereço. E aí, muitas vezes, as pessoas, né, acabam não parando para pensar o porquê o comer, né? E aí, muitas das vezes, não trabalhado isso, acaba trazendo vários outros transtornos emocionais aí que a gente vê. Por isso que é importante aí a gente entender, né, os porquês. E isso a gente vai fazer aí durante a avaliação psicológica, por isso que ela é um processo, são várias etapas que a gente precisa estar fazendo e trabalhar aí a psicoeducação, que aí sim é saber o que fazer quando vem esses sentimentos, né? Como substituir isso, né? Como você falava, se eu estou cansada, por que não descansar então? Por que eu vou comer, né? Até porque só entendendo isso que vai gerar mudança de comportamento, né? Só com a psicoeducação. E aí é tão fundamental, e uma coisa que me chocou quando eu comecei a estudar, é que 70%, que a literatura vai dizer, né? 70% do sucesso, 70%, gente, é muita coisa. 70% do sucesso da cirurgia bariátrica tá no tratamento emocional. Então, assim, é muito mais fácil o processo cirúrgico ser um sucesso e o resultado não dar certo por um âmbito emocional do que por um problema fisiológico. Então, olha como é sério, né? Como as nossas emoções, elas interferem em tudo. Sim, e como até o Dr. Luiz Vicente, que é um cirurgião bariátrico, né? Ele fala que muitas pessoas acabam vindo e depositando na mão do cirurgião, né, o seu sucesso cirúrgico, né? E buscando o milagre cirúrgico. E aí ele até brinca e fala, né, que o milagre, ele existe, mas ele pertence a um outro departamento, né? E aí é lá com Deus o milagre. Não né? é comigo. Vai depender principalmente ali da pessoa que vai estar se submetendo. Se de fato ali ela conhece, né, reconhece
quais que sim os benefícios, que é o que ela busca, mas também quais que são os riscos da cirurgia e se ela está disposta a adaptar-se a esse novo estilo de vida e de relacionamento com a comida, para aí sim dizer que ela teve aí um sucesso cirúrgico, né? E a Kathleen estava comentando, a Kathleen aí, a nossa aluna do curso de capacitação, a Kathleen também fez cirurgia bariátrica, então a gente tem vários alunos nossos que também passaram pela cirurgia, até na turma da Fernanda também teve alunos, e aí é bem bacana que durante as aulas eles também acabam compartilhando aí as experiências deles conosco, né? Tanto enquanto psicólogos, quanto também pacientes que passaram por esse processo, né? E ela comentou, né, que infelizmente muitos pacientes não mantêm o acompanhamento psicológico após a cirurgia bariátrica. E o que a gente fala, né? A importância, até foi uma das perguntas aqui, porque é preciso retornar no pós-operatório. A gente acredita, né, e consegue visualizar isso na nossa prática, que é um dos momentos mais importantes que se retorne ao psicólogo no pós-operatório, que aí sim é nesse momento aí que a pessoa, depois de passar por o processo cirúrgico, né? Aí sim ela vai também ter que trabalhar várias outras questões emocionais e existenciais que estavam muitas vezes encobertos ali pela gordura, e agora ela não tem mais toda essa questão que ela tinha ali de proteção, e vai submergir ali muitas outras coisas que sem o acompanhamento psicológico ela não vai conseguir lidar, né, com tudo isso que vai emergindo ali no pós-cirúrgico. E por isso aí que até a gente traz no curso ali, a gente tem dados voltados a questões de suicídio de pessoas que realizaram a cirurgia bariátrica e por não saber lidar com tudo aquilo que vai surgindo no pós-cirúrgico, acabam até muitas vezes tirando a sua própria vida. Então, é importante, eu gostaria que a Fernanda também comentasse um pouquinho aqui, por que é preciso retornar no psicólogo no pós-operatório. O fim, né, não é cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela não é cura para aquilo. É necessário uma mudança, uma transformação de mentalidade. Que a obesidade, né? Ela é uma doença crônica. Isso. E a cirurgia, ela é um dos tratamentos, né? Uma parte do tratamento. Isso. Então, ela não representa a cura. Precisa aí ter uma transformação de mentalidade, uma transformação de comportamento. E é claro, a gente precisa entender que isso é extremamente complexo. Olhar para mim, para as minhas emoções. E aí também perder essa âncora, que é a gordura, né? Falando de forma bem explícita, perder essa âncora é extremamente complexo, é muito difícil. E aí o psicólogo ele vai ajudar, né? Ele vai ser um aliado muito potente para que essa pessoa ela consiga compreender as emoções e o comportamento dela. E aí ser mais assertiva nas estratégias de enfrentamento. Só em ter, né, esse apoio, esse acolhimento, esse porto seguro, meu Deus, tratamento emocional é 70%, né? Lembrem disso. Tratamento emocional é 70%. Então agora, porque antes da cirurgia bariátrica, eu falei isso lá no meu Instagram, né? Antes da cirurgia bariátrica, tu apresenta o caminho. Tu fala para a pessoa, olha, existe isso, tem, né? Tu vai ter essa dificuldade, tu vai lidar com isso, tem tal questão. Agora, o pós-cirurgia bariátrica, tu trilha junto. Tu não tá mais com um mapa mostrando, agora tu tá caminhando junto com esse paciente nesse caminho. E é isso que a gente faz, né? Por isso que é fundamental que essa pessoa ela permaneça em atendimento psicológico. Pode ser com o terapeuta que fez, né, a avaliação psicológica, e pode ser com outro, né, outro terapeuta, outro profissional. E a Kathleen comentava ali, né, sobre as vias que se abrem, que muitas vezes das drogas, do cigarro, da bebida alcoólica, né? E normalmente a gente observa aí em pacientes que depois de um ano e meio aí, que acabam tendo aí problemas tanto com álcool, tanto com drogas, compras, muitos por compulsão por sexo também acabam
fazendo, né, essa troca, porque, né, o sintoma que era a obesidade, né, ela foi impedida pela cirurgia, né? E se não foi realizado aí um acompanhamento psicológico satisfatório, né, a pessoa começa a buscar novas vias de expressão. Que aí é o que se abre e que a gente observa aí essas duas vias principais, que pode ser aí a forma depressiva, né, que eu comentava, que existe um índice muito grande de pacientes aí depressivos e que muitos chegam até mesmo, né, a tentar, né, a questão do suicídio. E a outra via, que é a mais ali comum, que a gente observa muito, que é a via da compulsão, né? A primeira via ali da depressão, ela começa ali com sintomas de sensação de vazio, perda de interesse por coisas que anteriormente a pessoa valorizava muito, né? Perda da eficiência no trabalho, angústia, né? E a segunda via que a gente observa, que a Kathleen ali comentou, que é a via da compulsão, né? Então, a gente vê aí, né? A gente fala, instala-se aí o terror e o fascínio pelas bolachas que se dissolvem na boca, pelo biscoito de polvilho, pelo leite condensado, pelo sorvete, pelo chocolate, pela cerveja, pelo chopp, enfim, né? E uma verdadeira batalha aí começa a se impor, né? Um descuido e o peso começa a subir de novo. Por quê? Porque muitas vezes acabam buscando também, né, esses alimentos não sólidos, mas líquidos, né? Porque daí também tem várias questões que vai surgindo ali, que é até o medo do entalo que acontece com alguns pacientes. Então, muitos buscam por esses alimentos mais líquidos, né? O doce, mas com alto teor calórico, que também acaba aí, né, acontecendo a questão do aumento de peso, e muitos aí, passado 2 anos, eles retornam novamente para cirurgia, né? Então, é por isso que a gente fala aí que é muito importante a gente estar trabalhando todas essas questões, né? A gente vai mudar de pessoa para pessoa, mas todas essas questões ali existenciais que vai surgir aí no pós-operatório, né? A Kathleen falou, né, que as pessoas buscam tudo de mais fácil digestão aí, mas muitas dessas coisas aí têm um alto teor calórico. Calórico, E o que acontece, né? Nosso cérebro sabe, né? O cérebro é extremamente competente. Então, se a gente está falando aí de recompensa, de compensação, o nosso cérebro vai buscar aquilo de maior prazer. E aí tá no açúcar e na gordura. Então, é claro que no momento de satisfazer a minha angústia, eu não vou procurar o brócolis, eu não vou procurar o legume. Vou procurar aquela recompensa rápida, que vai estar lá no chocolate, que vai estar no doce, que vai estar no biscoito, que tem um alto índice de açúcar mesmo. Então, é uma questão também de exercício do cérebro, de compreender como é que o meu cérebro funciona, né? De estabelecer estratégias. A gente fala muito também da psicoeducação dos pensamentos sabotadores, porque 95% das vezes a gente vai agir de forma inconsciente. Vai vir um pensamento sabotador do meu inconsciente e eu vou agir com base naquilo. Então, quanto mais clareza eu tiver de como funciona o meu cérebro, de como funciona o meu organismo, de quais são as minhas estratégias de enfrentamento, do que eu preciso fazer também para me preservar, porque por vezes eu não vou ter força suficiente para lidar com aquilo. Então, quais as estratégias eu vou aprender, eu vou elaborar? Isso a gente trabalha na psicoterapia. Quais as estratégias eu vou elaborar? Vai ter um potencial muito maior, né, de um resultado positivo no pós-operatório. E uma das perguntinhas que enviaram aqui é quem que é elegível, quem que pode fazer a cirurgia bariátrica, tá? Então, eu trouxe aqui quais que são as pessoas, né, os candidatos que a gente chama, que podem estar realizando a cirurgia bariátrica. E não é tão simples assim como a gente aí imagina. Então, primeiro precisa ter a indicação, né, por 2, né, obrigatoriamente por 2 médicos especialistas em endocrinologia, né, e eles precisam estar fazendo aí um parecer fundamentado
atestando a refratariedade ao tratamento clínico, né? Por no mínimo aí 2 anos. Então a pessoa, ela primeiro, né, antes de ser recomendada a cirurgia bariátrica, ela tem que ter aí buscado outras formas, outras alternativas, seja pelo endócrino, nutricionista, atividades físicas, nutricionistas, né? Por 2 anos ela ter tentado aí emagrecer de outras formas não tão invasivas aí como é a cirurgia. E aí sim, né, um dos quesitos aí é 2 anos ela ter tentado aí de outras formas de emagrecer. Primeiro, né, então, ela precisa também ter o IMC, né, que é o índice de massa corporal entre 30 e 34,9 e precisa preencher aí vários requisitos. A idade mínima aí, que é de 30 anos e máxima de 70, nessa idade aí abre, né, algumas exceções também, e aí se for menos de 30 anos e mais de 70 anos, abre aí outros critérios também para a pessoa poder fazer a cirurgia bariátrica. Pacientes com diabetes mellitus tipo 2, tá? Com menos de 10 anos de história da doença, a refratariedade ao tratamento clínico, que é o que eu falava, aí por no mínimo 2 anos, e pacientes que não tenham contradições para o procedimento cirúrgico proposto, não tenham contraindicações clínicas, porque muitos pacientes também têm as questões aí que acabam não podendo fazer a cirurgia, ou porque tem questões ali com anestesia, com cicatrizações, enfim, né? Então, tudo isso a equipe médica vai estar verificando também. E nós, psicólogos, durante a nossa avaliação psicológica, a gente também vai precisar estar considerando e avaliando ali as questões que, segundo os critérios, então, que tem um histórico de doença mental. Se a pessoa tiver, ela pode fazer a cirurgia, mas ela precisa receber uma avaliação adicional de saúde mental pelo psiquiatra, que o psiquiatra ateste que essa pessoa ela está em tratamento, né, que ela está estável. Pessoas que vão ser contraindicadas, né, são abusadores de álcool, dependentes químicos, depressivos graves ou com ou sem ideação suicida, com psicoses graves e portadores de qualquer doença mental, que daí a critério do psiquiatra, né, eles vão estar contraindicando a cirurgia de forma que pode ser definitiva ou até que a doença tenha sido controlada por tratamento. E nós, psicólogos, aí após todo o processo de avaliação psicológica, né, a gente precisa conseguir responder a pergunta, né, que é o que a gente fecha o nosso laudo, é que o candidato ele tem condições para se submeter à cirurgia e a todos os procedimentos posteriores à cirurgia, assim como adaptar-se a um novo estilo de vida e relacionamento. Então, eu, enquanto psicóloga, vou ter que responder se sim, né? Se essa pessoa, se esse candidato, né? Depois de todos os atendimentos que eu realizei, depois de toda a entrevista que eu fiz, dos testes que eu apliquei, se caso eu tenha aplicado algum teste, de toda a minha observação, de todo o trabalho de orientação, né? De psicoeducação que eu fiz com esse paciente, eu preciso saber se ele sabe, se ele conhece quais que são os riscos e quais que são os benefícios de estar fazendo uma cirurgia. Porque sim, né, às vezes as pessoas elas chegam, né, buscando, como a gente falava, né, um milagre cirúrgico, depositam ali todas as suas esperanças, mas como qualquer cirurgia, ela também tem os seus riscos, né? Então a gente precisa ter claro se essa pessoa conhece os riscos e os benefícios, né? Qual que é o entendimento que ela tem desse procedimento cirúrgico que ela vai estar passando. E outra coisa também que um cirurgião, Dr. Luiz, né, que fala, né? Se eu tenho que verificar enquanto psicólogo se essa pessoa deseja fervorosamente a mudança. Por quê? Porque muitas vezes acaba chegando pacientes para nós
que o marido quer que a esposa faça cirurgia, ou que é a esposa que quer que o marido faça cirurgia, ou são os pais que querem que o filho realize a cirurgia. E não, né? A gente tem que sentir, se, né, ouvir dele, observar nele se de fato é ele que deseja aí fervorosamente passar por esse procedimento cirúrgico, porque vai depender aí dele várias mudanças no estilo de vida que vai ser necessário para aí sim, né, atestarmos que sim, vai, se ele fizer a cirurgia, tem a questão aí do sucesso cirúrgico. Até porque é um risco real, né? Eu ouvia muito, antes de estudar sobre isso, eu ouvia muito que a cirurgia bariátrica era a via mais fácil para emagrecer. A pessoa escolhia o que era mais fácil, porque vai lá, faz uma cirurgia. E, gente, é extremamente complexo. Bom, tanto que a gente vê ali, né? Um dos critérios é ter passado 2 anos tentando outras formas de tratamento, que não seja cirurgia bariátrica. E se tu tem dúvida ainda, dá um Google ali, né? Olha como é que é o procedimento cirúrgico. E o quanto tempo, como é que é a recuperação, tudo isso. É extremamente difícil, é doloroso física e psicologicamente. Então, tanto que uma dos critérios para determinar aptidão ou inaptidão, né, do candidato à cirurgia para fazer, vai ser se ele compreende que fazer a cirurgia é um risco de vida. É risco de vida fazer a cirurgia e o pós-operatório também. Porque, enfim, se ele ingerir alimentação ali dentro daquele processo da dieta líquida, a complicação ela é inevitável e muito possivelmente, né, vai vir a óbito por causa disso. Então, o risco de vida ele é muito alto. E aí, essa é uma consciência que o paciente precisa ter. Então, sim, é um processo muito difícil, não é a via mais fácil para emagrecimento. É muito pelo contrário, é uma das mais difíceis. Então, isso é uma desconstrução que eu fiz e que eu gosto sempre de falar, para que a gente tenha um outro olhar para a cirurgia bariátrica, né? Que a gente dê, assim, essa importância que ela tem, essa importância de risco para o paciente, porque não é um processo fácil. É um processo de decisão bem complexo. Né? E não é qualquer médico que faz a cirurgia bariátrica, apesar, né, de ser um médico cirurgião, a gente vê aí, né, que o médico ele também tem que estar capacitado, tanto o psicólogo que faz a avaliação, ele tem que compreender, né, tudo sobre esse contexto de cirurgias bariátricas, como que é realizada a cirurgia também, né? E o cirurgião também, inclusive, né? O cirurgião que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele passa por uma prova, né? Uma seleção e uma prova, e ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Tem que ser aprovado depois de também fazer uma capacitação específica, ele faz uma prova e ele tem que ser aprovado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para ele poder fazer esses procedimentos cirúrgicos. Também o hospital, ele precisa ser um hospital que tem UTI, né? Então precisa ter toda uma equipe específica que faz esse atendimento, então não é qualquer hospital que faz essa cirurgia, porque sim, né? É uma cirurgia que acaba sendo de risco também. Isso aí. Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui da colega, né? Ela falou que a cirurgia é o começo do processo, né? E sim. Enquanto a senhora dá uma olhadinha aí, só quero comentar o quanto é importante também a rede de apoio, a família. É comum no processo de avaliação a gente chamar os familiares, né? Chamar o familiar, quem convive, quem divide ali, né, a rotina com a pessoa, para também psicoeducar, para falar, né, sobre os riscos, sobre a forma de tratamento, os benefícios, né? E também as dificuldades que a família vai enfrentar e como, né, também preservar esse paciente de se colocar em risco. Então, esse trabalho em conjunto com a rede de apoio do paciente, ele também acontece e é fundamental, né? É o suporte do paciente. Exatamente. E aqui a colega perguntou
sobre os testes, depois você me chama. Eu tenho, ou se você entrar lá no nosso canal do YouTube, Atualize Treinamentos, tem uma aula lá sobre esse contexto de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica lá no canal do YouTube, tá? Avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, você encontra lá uma aula que eu comento quais instrumentos, não só os instrumentos, mas o que avaliar, quais que são os construtos psicológicos que a gente avalia nesse contexto aí de cirurgia bariátrica. E também as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Se tem algum familiar, se tem, ou se vai estar realizando a cirurgia bariátrica, ou se tem alguma pessoa conhecida, né? Busque sempre, né, informar que a pessoa procure um psicólogo que tenha uma capacitação específica nesse contexto de avaliação, porque esse contexto de avaliação psicológica, né, esse laudo que você vai estar recebendo, né, nós psicólogos precisamos aí ter um preparo para atender esses pacientes, né? Precisa ter uma capacitação específica para a cirurgia bariátrica, porque o foco e o objetivo dessa avaliação, ela se difere de todas as outras, né? A Fernanda aí é a nossa aluna, faz o curso de capacitação e avaliação psicológica conosco. Dentro do curso de capacitação, a gente vê aí várias áreas da avaliação psicológica e esse contexto é a que se difere um do outro, né? Na maioria dos outros contextos, por exemplo, a avaliação psicológica para o manuseio de arma, né? Você faz apenas um encontro com a pessoa, aplica a bateria de testes e já vai estar dando laudo se essa pessoa está apta ou não, né? Na avaliação de perícia judicial é diferente, a psicossocial é diferente e a cirurgia bariátrica aí não é possível, né? A gente não consegue estar assegurando isso, né? Também para o paciente que ele tenha essa consciência também. No encontro é impossível a gente conseguir investigar e orientar todos os aspectos de vida ali que está relacionada à cirurgia. Então a gente precisa fazer aí mais do que um encontro, seja ele presencial, seja ele online. Então, se você vai fazer a cirurgia ou tem algum familiar, tem um amigo, indique um psicólogo capacitado que realize aí esse procedimento, né? Esse processo de avaliação psicológica. E a gente brinca até, né? No curso, se você encontra um psicólogo que te entrega um laudo em uma única sessão no contexto de saúde, pode desse colega, tá? Porque não é assim que funciona, né? Como vocês conseguiram ver um pouquinho aqui do que a gente trouxe, ele é um processo complexo, que envolve aí muitas questões existenciais, que a gente vai estar trabalhando, infância, adolescência, dessa pessoa aí que vai estar se submetendo, né, a realizar essa cirurgia bariátrica. E também, né, se essa pessoa que você conhece já fez a cirurgia, né, orienta que ela retorne no psicólogo para que não aconteça o reganho de peso ou, como vocês viram aí, né, que não se abra nenhuma das vias, nem a depressiva, nem a da compulsão aí, e um psicólogo capacitado vai poder e vai conseguir estar te orientando, tá? E Fernanda, então, gostaria de agradecer você, né, de ter disponibilizado várias tentativas de nós marcarmos essa live aí, né, em decorrência do teu trabalho. Que bom, né, que você é uma psicóloga aí que também tem muita demanda, está trabalhando muito também, mas que se disponibilizou de achar hoje um horário aí na sua agenda, nessa segunda-feira. Aí é um pouquinho conturbada ainda com todas as questões que tivemos ontem aí de eleições, mas esteve aqui também todas as pessoas que nos acompanharam até agora e as pessoas que estão chegando aqui na live. Ela vai ficar salva aqui no IGTV. Eu vou mandar para a Fernanda também compartilhar lá no story dela, para que vocês assistam, conheçam um pouquinho aí do trabalho e a importância do trabalho do psicólogo na atuação em avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. Vou deixar, Fernanda, você agradecer também as pessoas que te seguem, que te acompanharam,
e que você passe também o teu perfil ali profissional aos colegas psicólogos, meus alunos, eu vi que tem vários que passaram por aqui. Depois dei uma espiadinha, acompanhem lá o Instagram da Fernanda, que é muito lindo, né? Que até daqui 15 dias eles vão ter aula aí de como divulgar o trabalho. Você também vai estar aí nessa aula, mas você já tem feito aí um trabalho belíssimo, levando a psicoeducação, contando aí às pessoas o trabalho do psicólogo, né, de uma forma leve, acessível, né, que eles compreendam também tanto o trabalho do psicólogo que atende em psicoterapia, tanto do trabalho em avaliação psicológica. Certo. Bom, quero agradecer, né? Realmente a gente fez várias tentativas, a gente está há semanas aí tentando fazer essa live, mas realmente, né, em função da correria a gente não conseguiu, mas hoje saiu, que coisa boa, né? Fiquei muito feliz em estar aqui, fiquei muito honrada. Ai, amei, isso aí. Que seja a primeira de muitas, né? E que, enfim, a gente possa cada vez mais falar de psicologia de forma leve, de forma acessível, de forma como que as pessoas entendam e compreendam que a psicologia ela não está aí só para as patologias, mas ela também tem o potencial de autoconhecimento. E o autoconhecimento ele vai nos agregar em todas as áreas, em todas as circunstâncias, para a gente compreender e relacionar de forma muito mais saudável, muito mais feliz. Eu gosto, a minha psicóloga ela usa uma frase que eu acho fantástica. Ela diz o seguinte: a gente sempre pode viver mais e mais feliz. Então, acho que a psicologia ela faz aí sua contribuição para isso e por isso eu sou tão, né, apaixonada por essa profissão. Prof, obrigada, né? Honra de estar aqui, meu Deus, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu espero, de fato, que seja a primeira de muitas, né? Quero sempre estar à disposição para a gente estar construindo aí juntas. Sim, vamos ver. E é isso, obrigada, pessoal que acompanhou. Tem vários amigos, colegas seus que te seguem aqui, mandando beijos, abraços, que adoraram aí a live, a sua presença. E agradecer vocês que estiveram aqui, tá, nessa segunda-feira conosco também. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, pode mandar no Instagram da Fernanda, pode mandar no meu também. Como que é o arroba do teu Instagram profissional? Do espaço? O Instagram profissional é do espaço, então é @espaçoacolher.psi. Quem não segue, quem tá aqui na live não segue, vai lá. Eu compartilhei hoje nos meus stories aqui também um post que a Fernanda compartilhou hoje sobre a fome emocional, muito interessante. Vão lá depois, leiam, comentem, tirem suas dúvidas. Também, se vocês ficaram com alguma dúvida referente ao que a gente comentou aqui na live, pode enviar ali, que assim que possível a gente vai respondendo vocês, tá bom? Beijão, ótima semana a todos. Obrigada mais uma vez, Fernanda, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Beijão.